Você pode se acomodar no seu lugar e abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Aliás, de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, a revista atualizada. Se os irmãos puderem colocar na tela a revista atualizada. Paulo, o apóstolo, escreve à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7. Olha que texto maravilhoso, o que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja de Tessalônica. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Amém? Graças a Deus. Esse termo modelo, ele é utilizado para descrever um selo. Na antiguidade tinha um carimbo quente que selava uma carta, um documento oficial, e deixava uma marca naquela cera quente, selando o envelope, selando o documento, autenticando aquele documento com aquele selo. Havia também um carimbo, um sinete, que ele marcava as moedas. Quando aplicado, quando batiam aquele sinete no metal, então deixava ali a figura que estava no sinete. A palavra usada aqui nesta carta do apóstolo Paulo, ela quer dizer isso. O que Paulo está fazendo aqui para esta igreja de Tessalônica é um elogio. Paulo está elogiando os irmãos, os tessalonicenses. Ele está maravilhado, ele está feliz com a postura, com o comportamento daquela igreja em Tessalônica, porque eles eram servos do Senhor fiéis, exemplos, modelos. E coisa maravilhosa de se ver, eles, os tessalonicenses, deixavam as suas marcas nas pessoas. Eles deixavam uma poderosa influência na vida das pessoas por conta daquilo que viviam com tanta integridade, com tanta inteireza. Eles sabiam e tinham ouvido a palavra viva de Deus. A palavra de Deus tinha sido dada a eles, ministrada aos seus corações. Eles receberam aquela palavra com tanta fome, com tanta sede, e eles se apropriaram das palavras de Jesus Cristo, ministradas pelo apóstolo Paulo e pelos outros servos do Senhor que acompanhavam o apóstolo. E eles estavam certos de que estas palavras eram tão poderosas e começaram a mudar. Eles então começaram a visualizar o testemunho que os apóstolos, que os servos do Senhor contavam a eles a respeito da bendita pessoa de Jesus. E eles focaram nessa bendita pessoa chamada Jesus Cristo. E eles ficaram tão empolgados, tão maravilhados, tão movidos de fé pelo perfil apresentado de Jesus Cristo, que eles começaram a imitar a Jesus. E quando você começa a imitar alguém, você também passa a ser modelo. As pessoas também passam a te imitar. E aqui nesta carta, o que Paulo está dizendo, o que Paulo está vendo é que estes tessalonicenses eram marcas vivas
visíveis, eram cópias, modelos, exemplares do padrão de Deus para o ser humano. Então, quando Paulo vê aqui, eles entendiam, aqueles tessalonicenses, que eles eram modelos que os outros poderiam imitar, por conta do relacionamento efetivo deles com Jesus. Esse relacionamento deles era sério, era real, era profundo, que mexeu com a estrutura daquele tessalonicense. Mexeu com a estrutura emocional, física, espiritual da igreja de Tessalônica. Eles ficaram tão embebidos por essa palavra que eles não resistiram em ficar como estavam. Eles resolveram mudar o rumo de sua existência. Eles resolveram mudar o seu comportamento. Eles resolveram tomar atitudes equivalentes à daquele que estava sendo anunciado aos seus corações. A mensagem de Deus, Jesus Cristo, foi tão gloriosa e tão poderosa para os tessalonicenses que eles não resistiram, eles não se tornaram obstinados, de dura cerviz, mas eles se submeteram, eles aceitaram ser subjugados, doutrinados, dominados por esta palavra poderosa que descaracteriza a vida humana, a mediocridade humana, o domínio maligno e os transforma numa figura poderosa, num testemunho poderoso da eficácia do Evangelho de Deus na vida humana. Eles tomaram conhecimento desta palavra e eles começaram a vivenciar esta palavra. Eles começaram a ter experiências na rotina diária deles com esta palavra de Deus. E passaram a ter uma vida cristã responsiva. Uma vida cristã que, vivida como estava sendo pelos tessalonicenses, era impossível não se ver os frutos poderosos da vida daqueles que aceitaram uma palavra de Deus em seus corações. Eles sim passaram a viver pela fé. E é esta a dádiva maravilhosa dos céus. Viver pela fé é interpretar a vida através da fé. Viver pela fé é você olhar para a vida, para as circunstâncias, para as adversidades, você olhar para as pessoas, para a sua família. A nossa irmã Giancarla veio aqui e deu um testemunho que o início desse testemunho é sufocante, é triste, é de abatimento, porque ela está falando de uma coisa que perturba a alma humana, que é perder um ente querido. Mas ao mesmo tempo, ela compreende o mistério da fé, ela compreende a presença de Deus, e ela sabe que no fim todas as coisas serão esclarecidas. Viver pela fé é interpretar a vida por meio da fé, é olhar o que está acontecendo ao meu lado, é olhar o que está acontecendo à minha frente, é olhar as falas, as atitudes, os comportamentos que estão vindo em minha direção e interpretá-los pela fé que uma vez foi depositada no meu coração. É se posicionar através da fé mediante aquilo que você recebeu do Senhor Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo ele vê isso na vida dos tessalonicenses, ele fica muito empolgado. E esse projeto de vida que nós começamos por esta palavra de hoje, e nós vamos reservar um tempo de oração ainda hoje,
E eu não quero que você tenha pressa de sair desse templo nessa noite. Eu quero que você entenda que diante de tantos decretos de desgraça, de tantas notícias ruins, de tantas coisas acontecendo, eclodindo ao redor do mundo, desde a Ásia ao Oriente, da América do Sul, à América do Norte, só notícias horrorosas, só coisas devastadoras. Nós precisamos olhar para o mundo como cristãos e tomar uma atitude, decidir o que queremos fazer da nossa vida num mundo tão cruel, num mundo tão nefasto, num mundo tão ruim. Nós precisamos decidir o que queremos fazer. Uma fé exposta nos templos, essa fé que nós testemunhamos aqui, essa fé que nós proclamamos aqui através dos hinos, da palavra, dos testemunhos, ela não é uma fé transformadora. Ela é uma fé motivadora. A pregação, o hino, o testemunho, o abraço, o instrumental, é uma fé motivadora, mas não é a fé transformadora. A fé transformadora é aquela que me faz modelo, que me faz com o comportamento de Cristo, com a atitude de Cristo. A fé que transforma é aquela pela qual eu vivo na minha casa, no meu trabalho, no meu lazer e em quaisquer circunstâncias da minha vida. Esta é a fé transformadora. A fé proclamada aqui neste altar é a fé motivadora, é a fé instrutiva, é a fé que desperta, é a fé que ensina, é a fé que dá o start. Mas quando você recebe essa mensagem, como os tessalonicenses receberam, essa mensagem pregada por fé, ela penetra a sua neura, ela penetra a sua vida por completo. E então, com esta informação, você decide viver o modelo de fé, você decide viver por fé. Os apóstolos do primeiro século, irmãos, eles foram tomados de um poder tão glorioso pela pregação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles receberam o impacto da mensagem do Senhor Jesus. Aquela mensagem era diferente da pregada pelo Império Romano, aquela mensagem era diferente da pregada pela filosofia grega, aquela mensagem de Jesus era diferente da pregada pelos rabinos nas sinagogas, aquela mensagem era diferente da mencionada pelos sacerdotes no templo. Aquela mensagem transformadora e poderosa fez com que aqueles primeiros apóstolos, os apóstolos do primeiro século, olhassem para o seu cotidiano e então eles tinham que decidir que a interação deles, que o relacionamento deles, que a interatividade deles com a política, com o ambiente, com as famílias, com os negócios, em todas as camadas sociais, esse movimento deles deveria ser diferente daquilo que eles estavam levando. As famílias, a cultura, as pessoas precisavam tomar decisões, e a mensagem de Jesus Cristo, quando o Senhor faz a pregação do Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quando ele elenca a base, a estrutura, a plataforma do reino de Deus, dizendo como que um cidadão do reino de Deus deve viver, aquela mensagem, ela era muito poderosa e ela continua sendo muito poderosa porque ela foge dos padrões do mundo. É uma mensagem transformadora, ela é oposição à mensagem que se prega na terra. E por conta dessa mensagem, a minha vida, as minhas decisões, a minha visão precisam ser modificadas. A minha interação com o mundo, a minha decisão no voto por um candidato, a minha decisão pela escolha de uma esposa, de um esposo, a decisão
de fazer isso ou aquilo deve ser pautada pela mensagem que veio da cruz, pela mensagem que veio do céu e passou pela cruz. Essa mensagem tão poderosa, ela precisa, como a própria palavra diz, que ela é como uma espada de dois gumes que penetra a nossa estrutura, dividindo alma e espírito, alcançando juntas e medulas, discernindo pensamentos e propósitos. Olha o poder e a eficácia desta palavra na nossa direção. Então não é uma palavra qualquer, é uma palavra que nasce no coração de Deus com destino àqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança. Essa mensagem, ela não pode passar por nós como se fosse qualquer coisa. Essa mensagem, ela tem que surtir efeito. E quando ela vai surgir efeito? Quando eu decido que essa mensagem precisa interferir, sim, no meu pensamento, na minha visão, na minha audição. Ela precisa interferir nas minhas escolhas, no meu andar, no meu deitar, no meu falar. Essa mensagem precisa agitar quem eu sou, para que eu seja transformado em uma nova criatura. Então, quando nós olhamos para estes apóstolos do primeiro século, nós vemos que eles foram tomados. Eles estavam olhando a maneira de Jesus andar, a maneira de Jesus falar, a maneira de Jesus ver o mundo, a maneira de Jesus fazer afirmações quanto às autoridades, a maneira de Jesus se portar dentro de uma casa, fora da casa, a maneira de Jesus se comportar na tempestade, na hora da fome. Os movimentos de Jesus foram tomando a vida daqueles homens, daqueles apóstolos, e eles foram sendo imitadores de Jesus. Quando Jesus foi elevado aos céus, ficou um grupo de imitadores de Jesus, pequenos cristãos, pequenos cristos, caminhando à luz da verdade que receberam, caminhando à luz da informação que receberam, não de longe, não de um trovão, não do alto do Monte Sinai, mas da bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles ficaram tocados e movidos. Então, quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus disse para ele: olha, vocês vão para todos os lugares. Comecem em Jerusalém, depois vai para Samaria, para a Judéia, Samaria, e vá até os confins da terra. Anuncie o que eu estou falando para vocês. E quando eles começaram, eles se espalharam, e houve a primeira perseguição em Jerusalém, e eles começaram a caminhar de um lado para outro. Agora não eram mais imitadores, agora eram modelos de fé para a nova geração. Agora o estilo de vida deles impactava as pessoas. Quando chamaram, vamos à casa de Pedro. Ah, irmãos, que coisa gloriosa visitar Pedro naquela época. Vamos ouvir João, o apóstolo, o mais novo deles. As pessoas se cercavam e ficavam embebidas. Paulo entrou e pregou a noite inteira, e as pessoas agoniadas para receber a palavra, sedentas de ouvir a palavra. Sabe de uma coisa, irmãos? A vida cristã é um permanente discipulado, e o discipulado é a impressão de Cristo nas pessoas, é a impressão da imagem de Jesus em você na vida das pessoas, é um carimbo da imagem de Cristo, que você vai carimbando as pessoas com a imagem de Cristo. Você vai carimbando, fazendo delas cópias, fazendo delas imagens de Jesus Cristo, porque você é esta extensão, você é este modelo de fé que impregna as pessoas.
É o que nós vemos. Para ser um modelo de fé, eu preciso, primeiro, quando olho para a palavra, primeiro, para ser um modelo de fé, eu preciso ter recebido muito de Cristo. O apóstolo, em Atos capítulo 20, versículo 24, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ainda na carta do apóstolo Pedro, primeira carta, no capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: mas servindo de exemplo ao rebanho. O modelo, a marca de Jesus só vai ser vista em você à medida que você recebe de Jesus, à medida que você absorve a mensagem do Senhor, à medida que você é embebido, é saturado, é movido, é mergulhado nas palavras do Senhor. À medida que você lida, à medida que você medita, à medida que você estuda, à medida que você adentra as páginas da Bíblia, as ruelas da Bíblia, as cidadelas da Bíblia, as montanhas da Bíblia, os riachos da Bíblia, à medida que você caminha pelos altares da Bíblia, você vai sendo movido por aquela mensagem, você vai sendo moldado, você vai sendo caracterizado, a imagem dele vai sendo esculpida na sua vida, porque a palavra dele tem esse poder. E à medida que isso ocorre, é impossível não se evidenciar isso. Porque quanto mais dele você recebe, quanto mais a imagem dele é esculpida na sua, é impossível que as pessoas não te vejam como legítimos cristãos. Nós estamos vivendo uma crise na igreja evangélica no mundo, porque o relativismo, porque a frase ou a pergunta, o que é que tem sido usada por muitos cristãos ou muitos evangélicos, muitos denominacionais. As pessoas, elas acham que determinadas atitudes não invalidam a sua fé, invalidam sim. Descaracterizam sim a imagem de Jesus Cristo na sua vida. Então, ter recebido ou receber muito da mensagem do Senhor faz cada vez mais de você um pequeno Cristo, um cristão. E quando as pessoas veem você no trabalho, na rua, no lazer, na escola, quando elas olham para você, elas não veem o natural, elas não veem as suas imperfeições, elas não veem a sua humanidade, elas veem a divindade de Deus na sua vida, a presença e a marca dele na sua vida, o carimbo dele, o sinete dele em você. A característica do Senhor é visível em você, porque em você foi esculpida a mensagem do Senhor. Faz de você o modelo de fé que tanto precisamos. Segunda coisa, perseverar no modelo de fé, e isso é um ato contínuo. Não é um momento do encontro só, onde somos movidos e as nossas emoções são mexidas e nós gritamos e choramos e nos emocionamos e nos alegramos. Não, esse momento é o momento da porta de entrada. Esse é o momento onde você reconhece que há algo especial e diferente. Mas quando você adentra a porta, quando você entra no novo tempo, quando você entra neste novo reino, algumas coisas precisam ser diferentes, modificadas. Você passa, com essa imagem de Cristo em você, você passa a ser exemplo para os novos cristãos. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
O objetivo é que o nosso Pai que está no céu seja glorificado pelas nossas boas obras. Imitamos tanto Jesus, recebemos tanto da palavra de Jesus, obtemos tantas informações a respeito de Jesus, que elas vão tomando a nossa existência, elas vão tomando o nosso interior, e elas são tão poderosas à medida que eu concedo espaço, à medida que eu busco mais, à medida que eu mergulho mais nas páginas da Bíblia, isso se torna tão poderoso. Essa energia, essa conexão com a central de energia celestial me faz brilhar. Eu passo a ser uma luz nas densas trevas da humanidade. Por onde quer que eu ande, eu estarei brilhando. Não porque eu sou vaidoso, não porque eu quero ser melhor do que as pessoas, não porque eu me acho eu sou mais amado. Não é isso. É porque o meu relacionamento, a minha continuidade, a minha perseverança no relacionamento com o Senhor me faz brilhar, me faz ser diferente. E quando eu sou diferente desse planeta, deste mundo que jaz no maligno, as pessoas olham para nós e dizem: de que planeta você é? Por que você é assim? Por que você não faz isso? E então você diz: porque eu conheci um Senhor que é sobre todos. Eu conheci Deus na essência de sua santa e poderosa palavra. Nele somos elevados. Nesse relacionamento somos elevados a modelos de fé por conta da nossa convivência com Ele. Olha o que o apóstolo escreve aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Irmãos, para um apóstolo do primeiro século falar isso, olha, veja bem, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo está falando aos Gálatas que ele não mais vivia, ou seja, não era o que ele desejava, não era o que ele queria, não eram as suas opiniões, não eram as suas neuras e as suas vontades, nada disso. Foram aplacadas todas essas questões da humanidade dele, porque a presença do Senhor era tão forte que ele falava: Cristo está em mim, então se Ele está em mim, quem dá ordem é Ele. O governo é dele, a frase é dele, o princípio é dele, a ordenança é dele. É Ele que estabelece onde devo andar, o que devo falar, como devo agir. Mas nós muitas vezes fracassamos, irmãos. A caminhada é árdua, difícil, desafiadora e muitas vezes fracassamos. Mas ainda bem que o apóstolo João, na sua carta, no primeiro capítulo, diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tende um advogado que é fiel e justo para vos perdoar. Quando confessamos as nossas transgressões, dele recebemos perdão. Então, Paulo, falando no versículo 6 da sua primeira carta aos Tessalonicenses: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Depois de sermos seus imitadores, passamos a ser modelos de fé. O que este mundo está precisando, irmãos, não são de movimentos. O que este mundo está precisando não são de igrejas parecidas com o mundo, pelo contrário. O que este mundo está precisando não é que aceitemos. A igreja não é inclusiva. Em alguns momentos da minha vida eu achava que a igreja era inclusiva. Não. A igreja é
transformadora pelo poder da palavra do Senhor. A igreja recebe todo tipo de gente, não importa o que façam, não importa a crueldade, não importa a devassidão, não importa o mau caratismo, não importa onde a pessoa caminhou, não importa. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Pode vir todo mundo. Quem tem sede, vem a mim. Foram as palavras do Senhor. Pode vir. Mas quem chega nele não fica como está. Quem se aproxima dele, quem bebe da água que ele dá, quem come do pão que ele oferece, quem recebe a palavra que ele anuncia, não fica como antes, é transformado em modelo de fé. A sua vida passa agora a caminhar numa rodovia poderosa. Você agora é um luzeiro no mundo, nas densas trevas. As pessoas olham para você e dizem: essa pessoa é diferente, ela está sendo provada, ela está sendo perseguida, ela está sendo acossada, mas ela permanece crente nesse Deus que ela serve. Se você retroceder nos primeiros séculos da igreja, se você estudar e ler o livro As Catacumbas de Roma, se você olhar a maldade que aconteceu no Coliseu Romano, onde milhares de pessoas foram mortas, perseguidas pela sua fé em Cristo Jesus. Quanto mais cristãos eles matavam, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Eles ficavam malucos com isso, sempre foi isso. O grupo mais perseguido do mundo são os cristãos. Cerca de 300 milhões de cristãos são perseguidos no mundo atualmente. Estatísticas por ONGs sérias. Cerca de 300 milhões de cristãos são perseguidos hoje. Cristãos na nossa geração, nessa época, são mortos em praças públicas, são presos, seus bens são confiscados nos dias atuais. E muitas vezes nós nos desesperamos porque perdemos um emprego ou porque ficou difícil a conta, não bateu no final do mês, ou porque alguém olhou para a gente com a cara feia. Nós recuamos e ficamos: não vou mais naquela igreja porque aquele pastor diz palavras muito duras, ou porque esse tecladista é muito bonito e eu não gosto de ver coisas bonitas. Que superficialidade, que banalidade. Não é isso que é a vida cristã. A vida cristã não tem a ver com a gente. A vida cristã não tem a ver com este mundo. Nós estamos forasteiros, nós somos forasteiros. Nós estamos em transição. Do Pai viemos e a Ele retornaremos. Ele, o bendito Senhor, dirá ao seu povo no último e grande dia: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. Esta é a verdade. Jesus, não há como negar isso, Jesus foi um líder altamente inspirador. E certamente desperta ainda nos dias atuais. Se você ouvir o testemunho de Augusto Cury, um psiquiatra que fez um perfil de Jesus, ele estava traçando o perfil de vários nomes importantes da história, e ele traça o perfil de Jesus, ele faz a análise de Jesus, e ele não resiste, ele se converte ao Senhor. Vários nomes importantes ao redor do mundo que contestavam, que zombavam, que criticavam a bendita pessoa de Jesus Cristo, se debruçaram em livros, foram na história antiga, foram na arqueologia, foram estudar e deram de cara com a verdade explícita da palavra do Senhor. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Não há como fugir disso. E sabe o que ele disse em João capítulo 17, versículo 21? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai. Essa aqui é a oração sacerdotal que Jesus faz no capítulo 17 de João. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O desafio aqui é aceitar que essa oração me alcance,
aceitar que o movimento do céu me alcance, a ponto de me tornar um com Deus, de me tornar um com Jesus. E ao me tornar um com Ele, essa aliança tão poderosa, tão forte, essa aliança tão milagrosa, essa aliança, o que ela faz? Me faz parecido com Deus. As minhas atitudes, as minhas palavras, o jeito de andar, de negociar, o jeito de casar, o jeito de ser, me faz parecido com Deus. Salmo 8 diz que nós somos criados como Deus, um pouco menores, mas como Deus. Então, quando caminhamos na unidade com o Senhor, quando caminhamos na comunhão com o Senhor, nós somos modelo de fé. As pessoas olham para nós e veem o que precisam ver. Nós somos luzeiros, placas de neon, placas poderosas, anunciando as verdades de Jesus Cristo. Mas sabe o que o mundo está fazendo? Está diariamente consumindo a mente das pessoas e destruindo o ensino da palavra do Senhor. As pessoas são rasas na Bíblia, as pessoas são rasas nas informações dos céus e são profundas nas informações da terra. Elas estão cheias de saber humano e rasas do saber divino. É óbvio que elas estarão muito mais conectadas com aquilo que estudam mais, com aquilo que conhecem mais, com aquilo que se relacionam mais. E essa verdade precisa ser analisada por todos nós. Nossas palavras e atitude nos faz modelo de fé. O que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois o sal. Sal é aquilo que dá o tom do sabor. Você pode botar muitos temperos num alimento, mas se faltar sal, os temperos não, o sabor dos outros temperos não aparecem. A comida fica insonsa. Quando você está no meio da sua família, quando você está no meio do seu trabalho, quando você está no meio do lazer, em vez de você estar xingando e brigando no jogo de futebol, em vez de você estar discutindo de forma neurótica sobre política ou sobre qualquer outra mensagem, você está transpirando céu, você está cheirando, exalando o bom perfume de Cristo. Você é modelo de fé para as pessoas. As suas palavras não são negativas, não são pejorativas, não são destrutivas. As suas palavras são poderosas. As suas palavras são construtoras de vidas, de lares. As suas palavras são promessas de Deus, porque é delas que você vive. Você vive pela fé. Você é modelo de fé. Entende o que eu estou falando? Abra sua Bíblia em Tito capítulo 2, versículos Tito 2, do 2 ao 10. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor, irmãos. Não fique agoniado, acalme, respire fundo. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração. Você teve a semana toda para você. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu procedimento, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão nas boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência.
linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, do nosso Salvador. Isso aqui são instruções poderosas de como ser modelo de fé. A aplicação da palavra do Senhor para cada idade, para cada momento da sua vida. A relevância das suas atitudes e das suas palavras. Aquelas que você mesmo precisa se submeter e aquelas que você precisa instruir aos outros. Para que você, como modelo de fé, tenha um caráter cristão ilibado, limpo, abençoado. Ser modelo no caráter cristão, refletindo as virtudes de Cristo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência, de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus. Não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Isto é ser modelo de fé. Não é quantas vezes você vem ao culto, não é quantas vezes você entrega o seu dízimo, não é se você canta bonito, não é se você prega bonito, mas são suas atitudes e o seu comportamento diário que faz de você um modelo de fé. A imagem do Senhor é esculpida na sua vida à medida que você aceita a correção, a demonstração, aceita a doutrina, o discipulado, a disciplina, à medida que você aceita o confronto poderoso da palavra de Deus na sua vida. Você cresce com isso. Ser modelo na habilidade ministerial, servindo como Ele. Olha o que diz o texto: cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como os criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de boa obra. Paulo ensina a Timóteo e a Tito o procedimento de como ser modelo de fé e como fazer do rebanho que estava sob o cuidado deles também modelos de fé. Hoje nós estamos lançando o nosso desafio para o nosso espírito, para a nossa alma, para o mundo espiritual, que queremos profetizar um ano de 2024 glorioso, maravilhoso. Nós queremos conquistar, queremos realizar, queremos sim, mas não da ótica humana, mas não sob a visão humana. O que adianta eu ter uma mansão na terra e nenhuma casa no céu? O que adianta eu ter uma roupa de marca na terra e estar nu diante de Deus e não poder acessar a sua glória? Ou você acha que você não vai para o julgamento? Ou você não vai enfrentar o juiz de toda a terra? Eu e você iremos. Agora, a igreja junta, a igreja, quando ela está agindo, se movimentando em suas tarefas, ela é um modelo, é uma base para a absorção do caráter de Cristo. À medida que nós nos envolvemos uns com os outros, à medida que nós lidamos uns com os outros, nós crescemos no caráter de Cristo. O que o mundo está pregando? O que tem uma corrente aí dizendo que desprestigiando ou desvalorizando a igreja local, e então ficam assistindo os cultos de longe e não tem o confronto, não tem o discipulado, não tem a intercessão direta, não tem a palavra de correção, não tem as oportunidades necessárias de interação com o povo do Senhor.
fica de longe, como se não fizesse parte, achando bom. Então, quando aquele pregador no vídeo fala uma palavra boa que condiz com aquilo que você quer, então que maravilha, esse pregador é maravilhoso. Mas quando ele diz alguma coisa que confronta o seu pecado e a sua atitude, você desliga, transfere para outro canal. Mas quando você participa dessa interação aqui e você cresce como cristão, a imagem do Senhor vai sendo esculpida em você, o sinete do Espírito Santo vai batendo em você e a marca do Senhor vai sendo vista na sua vida, e isso é possível. O caráter cristão é o modelo da fé nas habilidades. À medida que as nossas habilidades ministeriais, as nossas habilidades dentro do reino de Deus, as nossas habilidades, a irmã me ligou, o irmão me convidou, a irmã me pregou a palavra, alguém me desafiou a vir para o culto. Essas habilidades ministeriais, elas são possíveis quando você vai assimilando, recebendo, absorvendo a doutrina do Senhor, e o caráter ministerial do Senhor vai sendo visto na sua vida, e as habilidades do Senhor vão sendo passadas para a sua vida também. Não adianta fugir dessas responsabilidades. Não adianta arrumar desculpas, dizendo que não tem tempo, que não pode, dizendo que isso, aquilo, outro. As pessoas hoje estão tão ocupadas, as pessoas hoje estão tão interessadas em crescer intelectualmente, em crescer financeiramente. Você é membro do corpo de Cristo, você é um modelo de fé. Esse modelo de fé tem que transbordar a ponto em que a sua vida passa a ser um modelo tão eficaz que atrai as pessoas, que convida as pessoas. Você se torna eficaz no reino do Senhor. Ame fazer parte do Senhor, da igreja, ame fazer parte do diaconato, fazer parte do ministério de louvor. Existem desafios, tem dia que é difícil, o relacionamento uns com os outros é desafiador, mas quando nós temos um modelo de fé, quando vivemos pela fé, nós olhamos uns para os outros e dizemos: mas pessoinha difícil, mas em nome de Jesus eu estou junto, em nome de Jesus nós vamos dar o próximo passo, em nome de Jesus nós vamos vencer. Mas as pessoas nessa geração, sabe o que elas fazem? É como fazem com os casamentos, não dá certo, então separa. É como hoje tudo é assim: quebrou, joga fora, não arruma mais. Nós estamos vivendo a geração do transitório, do descartável. Nós precisamos valorizar as instituições que Deus criou. Nós precisamos nos apegar ao ensino dos céus, aos princípios da palavra do Senhor, e que eles nos solidifiquem dentro de uma vida que seja modelo de fé. Não é o que o mundo diz, não é o que o mundo faz, não é a instrução dos sabichões da terra, dos intelectuais, dos filósofos, dos teólogos. Não, nada disso. É a instrução de Deus, é a palavra do Senhor. As pessoas, tem um grupo de pessoas que querem menosprezar a Bíblia, que querem diminuir. A Bíblia foi escrita por homens, sim, foi escrita por homens, inspirados por Deus. Não existe nenhum livro na terra que tenha tanta solidez como a Bíblia. Muitos se levantaram contra a Bíblia e deram a cara na parede. A Bíblia demorou 1.500 anos, cerca de 1.500, 1.600 anos para ser escrita, cerca de 40 escritores em continentes diferentes, em lugares e culturas diferentes. E elas se harmonizam. Aí há contradições. Ora, mas se eu escrevo um livro, eu escrevi um livro com a minha ideia e olho e estou lendo e falo: não, mas isso aqui eu estou dizendo, isso aqui está contradizendo o que eu disse no capítulo 1. As pessoas querem diminuir a eficácia da palavra do Senhor. Filósofos, fundadores de religiões, sábios de toda a terra, eles criam livros, eles escrevem livros, criam instituições. Sabe o que a gente consegue ver nisso? Tudo o que eles falam, tudo o que eles ensinam, quando você peneira, o fundo é bíblico. Jesus já tinha dito, Jesus já tinha falado, Deus já tinha instruído.
Essas são as verdades inegociáveis. Diga para o seu irmão aí, não adianta fugir, meu irmão. Não adianta arrumar desculpas. Somos modelo de fé para os outros. Precisamos ser modelos de fé para os outros. Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz, sede meus imitadores. Paulo, o apóstolo, diz, sede meus imitadores como sou eu de Cristo. A referência do apóstolo Paulo era Cristo. A luz de Paulo, o sol de Paulo, a salvação de Paulo, Cristo. E ele estava tão impregnado, ele estava tão envolvido com as palavras desse Cristo, e quando as pessoas, ele mesmo, não sendo arrogante, altivo, mas cheio de desejo de que as pessoas participassem do ministério efetivo pelo qual ele estava trabalhando, ele disse aos Gálatas, ele diz aos Filipenses, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Convicções inegociáveis, certezas absolutas de que caminho ele tracejava, de que estrada ele estava caminhando, a estrada da fé, o caminho da salvação. Ele tinha essa certeza, e isso era inabalável, a ponto de, cerca do ano 67 depois de Cristo, ser decapitado e não arregou. Ele escreve uma carta ao seu pupilo Timóteo dizendo, combati o bom combate, eu lutei a boa guerra, eu lutei a guerra contra os opositores, eu desafiei os principados e potestades, mas ninguém tomou a fé de mim, mas ninguém diluiu a fé em mim, mas ninguém me excluiu da vontade de Deus. E agora está preparado para mim, não só para mim, mas para todos, uma coroa de justiça me aguarda. Certezas, convicções da vida cristã. Você é um cristão nessa geração. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, que não vai aceitar o modismo, não vai aceitar os altos e baixos dessa terra, as ideias filosóficas, nada disso é importante, mas quando você mergulha nas partes da Bíblia, quando você se aprofunda no ensino bíblico, dá um mergulho aí no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Dá uma nadada lá naquele mar de beleza, aquela caverna poderosa, aquela galeria de heróis da fé. Dá uma mergulhada lá. Eles foram relevantes na sua geração. Eles foram relevantes na sua vida. Eles implicaram em salvar sua família, em salvar vidas. Não foram egoístas, ensimesmados, decididos a olhar só para si mesmo, narcisistas agudos. Não, eles não foram assim. Foram altruístas, desinteressados em formar um reino para si, mas de alcançar as pessoas com a mensagem gloriosa que vem dos céus. Mas quando a gente começa a falar um pouco mais da palavra, quando a gente começa a ser mais substancioso e deixa de falar um pouco em prosperidade, em bênçãos da terra, as pessoas, em soluções mediáticas, as pessoas se recusam a ficar. Ficam chateadas, porque não querem ouvir verdades eternas, porque não querem ser transformadas para a vida que salta dessa para outra. Quanto tempo você tem de vida ainda, irmão? Quantos anos você vai viver ainda nessa terra? 5, 10, 15, 2 anos, 3 meses? Quantos anos você vai viver? E quando eu morrer? Porque vai morrer, sim. Eu tenho que te dizer isso. Daqui a 100 anos, nenhum habitante da terra estará vivo. Todos os que estão vivos hoje, daqui a 100 anos, há raríssimas exceções daqueles que passam aqui, vamos botar um pouquinho mais aí, 120 anos, daqui 120 anos ninguém vai, dos que estão vivos na terra, ninguém vai estar vivo. Todas as propriedades dos bilionários
podem ter sido dilapidadas e tomadas por outros. As casas que você hoje se apega com tanto desespero, outras pessoas vão estar morando. Os objetos que você é capaz de matar e brigar por eles, vai estar na mão de outras pessoas. E a sua alma e o seu espírito, onde vai estar? No braço do diabo, ele fazendo ninar com você. Te peguei, hein, bichinho? Transgrediu tanto, desobedeceu tanto, fez tanto o que queria, agora eu vou fazer tudo o que eu quiser com você. Não adianta chorar. É agora, é aqui, é nesse momento que você tem que decidir por ser um modelo de fé. Na galeria dos heróis da fé, vemos claramente uma lista de servos de Deus que foram relevantes na história. Jesus, em todo o milagre que ele realizava na terra, como homem, ele dizia assim: a tua fé te salvou. Modelo de fé. A vida que deve ser vivida para tocar o coração de Deus é a vida por fé. É a vida que é movida por fé. É a vida que é vivida por fé. É a vida que é modelo de fé. É importante entender que o projeto de vida que Deus tem para nós não é o projeto de vida que eu tenho para mim e que você tem para você. O projeto de vida que Deus tem para nós, acima de tudo, está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé, irmãos, não dá para acessar Deus. Nós nos movamos e vivamos pela fé nele. Os tessalonicenses, como fiéis exemplos, deixaram as suas marcas nas outras pessoas. E você? A execução dos seus projetos para 2024. Quais são os projetos que você vai escrever na sua prancheta? Quais os projetos que você deseja? Eu quero salientar aqui para você, quero ressaltar aqui para você que o maior e mais importante projeto para a sua vida é o projeto que faz você modelo de fé. É o projeto que faz você viver pela fé. É o projeto que faz com que as pessoas, ao olharem para você, elas veem Deus, elas conseguem enxergar a salvação bendita do Senhor na sua vida. Este é o maior de todos os projetos. Nós vamos sim orar durante esses 8 dias. Amanhã estaremos aqui 7 da noite, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Nós estaremos nessa semana todos os dias aqui às 19 horas, tirando um tempo para orar e sendo ministrados. Eu vou ministrar, outros pastores vão ministrar. Será um tempo de crescimento, será um tempo de movimento de Deus na nossa direção. Mas, sobretudo, quando eu comecei a preparar essas palavras, essas 8 ministrações, o que veio ao meu coração foi: ainda que eu almeje ter o carro do ano e uma casa maravilhosa, isso não é errado, isso não é incerto, mas não pode ser a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida é estar certo com Deus, é planejar o nosso próximo passo para ascender aos céus, é caminhar na direção de Deus, é caminhar na direção da eternidade. É isso que conta, o resto é resto. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Você pode se levantar no nome de Jesus? O que deve nos fazer diferentes não são coisas naturais ou intelectuais, mas coisas espirituais. Se de fato Cristo vive em nós, escute isso, preste atenção no que eu estou falando. Se de fato Cristo vive em nós e seu governo é o que nos dá ordens, pergunte a si mesmo aí agora, feche os seus olhos. Pergunte a si mesmo: que governo que anda me dando ordens? Quem é que está me dando ordens?
o meu ego, os meus desejos, o governo da terra, o governo do mal. Quem é que me anda dando ordens? Se de fato Cristo vive em nós e seu governo é o que nos dá ordens, então tudo o que planejarmos tem que ser com base na estrutura e nos princípios do reino de Deus. Todo o seu planejamento, toda a estrutura da sua vida, toda a estrutura dos seus planos de vida devem ser pautados pelos princípios do reino de Deus. Portanto, ser modelo de fé é aceitar, decifrar a vida e vivê-la por fé. Eu preciso decifrar a vida por fé. Eu preciso viver por fé. Então, o seu projeto de vida, por mais interessante e honesto que seja, que coisa louvável, maravilhosa, mas eu quero desafiar você neste tempo agora. Olhe para mim, como seu pastor, como apóstolo dessa geração, eu quero desafiar você a fazer diferente esse ano. Eu não quero que você peça nada natural esse ano. Eu não quero que você peça uma bicicleta, um sapato novo, uma camisa. Eu não quero que você peça um salário melhor. Eu não quero que você peça um casamento. Eu não quero que você peça nada natural. Esse ano nós vamos consagrá-lo. Oh, aleluia! Nós vamos consagrá-lo ao Senhor. 2004, o ano de sermos modelo da fé. Modelo de fé. Eu quero desafiar você a fazer o seu projeto e dizer: esse ano eu vou ler a Bíblia X vezes, eu vou jejuar X vezes, eu vou ganhar X almas para o Senhor Jesus por mês, eu vou visitar os pobres, eu vou ser generoso com as pessoas, eu vou perdoar mais, eu vou assumir o meu ministério, eu quero ser um pregador, um evangelista, um tocador, um cantor, um adorador, eu quero servir ao Senhor. Não importa se eu viva ou se eu morra, contanto que o que eu faça agrade ao Senhor. Este ministério M-Nova tem passado por desafios terríveis. Nós já enfrentamos muitos desafios, nós já enfrentamos muitas coisas difíceis, mas eu quero dizer para você que nós estamos em pé diante do trono de Deus, e o cetro dele está apontado para nós. O cetro de justiça está apontado na nossa direção. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Qual é a sua atitude? Eu quero desafiar aqui você que tem medo de ser pastor. Assuma isso, irmãos. O pastoreio não é reprovável, não é algo desagradável. O pastoreio é algo maravilhoso porque ele consolida pessoas para o reino de Deus. O evangelismo é poderoso. Seja um evangelista de fogo nessa terra. Um mestre da palavra, aprofunde-se na palavra e seja um mestre. Essa igreja, essa missão Vida Nova precisa de obreiros urgentes, essa turma nova, esses rapazes, essas moças. Eu quero orar por vocês e quero dizer para vocês que vocês serão ferramentas maravilhosas de Deus na terra. Nós estamos na corrida, irmãos, aquela corrida que passa o bastão. Olha, eu estou aqui correndo com o meu bastãozinho, caminhando na direção dos céus. Quase chegando, ainda faltam uns dias para mim passar o bastão para vocês, mas a gente pode correr junto, então vem correr comigo. Eu já estou com cabelinho branco, os que existem aqui, mas eu estou tão animado em servir ao Senhor, eu estou tão
crente que o Senhor é bom e é misericordioso. Então vem comigo, moçada, vem comigo, igreja, para sermos úteis no Senhor. Você pode ser um modelo de fé para a sua geração. O meu projeto de vida este ano, o seu projeto de vida este ano vai ser: nós vamos ler a Bíblia. Na hora que terminar o projeto de ano, vou marcar aqui para nós lermos a Bíblia em 100 horas seguidas, ininterruptas. A gente vai vir para a igreja e vai ficar 100 horas lendo a Bíblia em voz alta aqui na igreja. Ou amenzinho assim, meio chulezento. Nós vamos ler a Bíblia em 100 horas seguidas. A Bíblia pode ser lida 76 horas seguidas, você pode ler a Bíblia. Eu estou dando umas horinhas a mais para a gente não precisar ler tão correndo. Mas com 76 horas você pode ler a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia em 76 horas. Você pode ler a Bíblia em 100 horas. Então nós vamos ler a Bíblia em 100 horas. E você vai adotar um livro este ano. Eu quero que você adote um livro. Dentro do seu projeto você vai adotar um livro. Amém? Você vai adotar um livro. Amém? É um livro da Bíblia, não é o do Machado de Assis nem do Paulo Coelho, não, mas é o livro da Bíblia. Amém? Quem vai adotar uma das cartas do apóstolo Paulo aqui? Quem vai adotar? Um dos livros poéticos, amém? Livro histórico. Você vai adotar esse livro e vai cair para dentro, irmão. Vai mergulhar nele, vai nadar em profundidade, vai nas águas, ó, lá embaixo mesmo. Você vai achar coisas que você nem imaginava que existia. Quando todo mundo submergir, quando todo mundo vier à tona, vai ser glorioso demais, irmão. Vai estar o brilho do Espírito Santo e a eficácia do Senhor na sua vida. Se você crê e recebe isso, diga amém. Diga assim: 2024 é o ano onde assumo a minha vida como modelo de fé. Isso não é arrogância, isso é responsabilidade. Feche os seus olhos. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que o tomardes, fazei memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o tomardes, fazei memória de mim, anunciando a minha morte até que eu venha. A ceia do Senhor é o momento mais lindo e glorioso da vida cristã, porque ele sinaliza, ele aponta para o sacrifício que nos fez ter o direito de acessar o Pai. O sangue de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nos perdoa, nos limpa, nos purifica, nos redime de todo e qualquer pecado. O Senhor Jesus, em alto e bom som, disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Feche os seus olhos agora e faça a sua oração pessoal. E diga para o Senhor que essa palavra, ela entrou no seu coração, ela entrou no seu espírito, que essa palavra não é do Antunes, essa palavra não é do homem, essa palavra nasceu no trono de Deus na nossa direção. 2024, serei modelo de fé.